Vamos lá então. A primeira relação métrica que nós vimos do triângulo retângulo foi o Teorema de Pitágoras. Nós vamos fazer o seguinte aqui. A gente vai traçar uma perpendicular saindo do ângulo reto, batendo no lado oposto, ou seja, na hipotenusa. Ou seja, nós vamos ter a altura. Então, nós temos aqui o seguinte. Esse segmento que sai do vértice A, onde está o ângulo de 90 graus, e toca no lado oposto a esse vértice, que a gente conhece como hipotenusa, não é isso? Vai ser uma altura relativa, a gente vai chamar de altura relativa à hipotenusa. Daí nós vamos ter o seguinte, após traçar essa perpendicular, saindo do vértice A, tocando na hipotenusa, que eu falei para vocês que é chamada de altura relativa à hipotenusa, então nós já vamos identificar alguns outros elementos aqui que vocês estão vendo. Vocês já conhecem os catetos B e C, não é isso? Já temos aqui os catetos B e C. Vocês conhecem a hipotenusa A. Nós temos agora essa altura relativa à hipotenusa, que a gente vai simbolizar pela letra H. E mais o quê? E aí temos mais duas letrinhas aqui, o M e o N. Se vocês repararem, M e N, o comprimento, ou seja, a soma dessas duas medidas vai ser igual a quem? Quem pode me dizer aí? Está bem claro isso. Se eu somar esses dois comprimentos aqui, M e N, M vai de B até D e de D até C eu chamo de N. Ele vai dar o comprimento total da hipotenusa, que é o A, não é isso? Quem são esses M e N? M é a projeção do cateto B sobre a hipotenusa. Então, quando a gente falar das projeções, nós estamos falando dos segmentos M e N. Então, M é o segmento, a projeção do cateto B sobre a hipotenusa, e N é a projeção do cateto C sobre a hipotenusa. Aí ele já avisa aqui no texto, o que é essa tal de projeção? É uma sombra. É como se você tivesse aqui o seguinte, o Sol tivesse aqui em cima, iluminando, e eu, a partir daqui, tivesse uma cobertura, isso aqui fosse um telhado, a sombra dele ia bater aqui em cima, ou seja, a sombra do cateto C ia, ficar aqui, em cima desse segmento, exatamente em cima desse segmento, ia sombrear, vamos dizer assim, ia formar uma sombra. A mesma coisa acontece com o cateto B. A iluminação aqui, a luz do sol, se aqui fosse um telhado ou alguma coisa cobrindo, nesse momento aqui embaixo, de B até D, ia formar a sombra desse cateto B. Então, quando a gente fala das projeções, são sombras. Bom, a partir daí, nós vamos começar a ver quais são as relações métricas existentes. Está aqui. E aí nós temos a primeira relação métrica, onde nós temos que h ao quadrado é igual a mn. Então aqui, nós temos que o quadrado da altura, tá vendo? É igual ao produto das projeções. Então h ao quadrado é igual a mn. O que é que vai acontecer, gente, a partir de agora? Vocês vão ter diversas fórmulas. Como é que você vai saber como é que a gente vai utilizar e em que momento a gente vai utilizar na hora que vier uma questão pedindo? Aí você vai observar agora mesmo nesse tipo de questão, a gente vai observar pela figura, por isso que eu falo para vocês geometria o tempo inteiro, é questão de observação, entendimento da questão a partir do desenho. Então, observando a figura, a gente vai entender o que é que ele está precisando, o que é que ele está querendo. Então, a primeira relação que ele dá aqui para a gente é a relação da altura. Então, ele diz aqui, o quadrado da medida da altura é igual ao produto das medidas das projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Não precisa memorizar isso aqui, não. Obrigado. Memorizar, o que a gente tem que memorizar é a formulazinha. Então, h ao quadrado é igual a m vezes n.
Então, o quadrado da altura é igual ao produto das projeções. Pronto. A segunda relação do triângulo que a gente está vendo, que eu vou mostrar aqui para você, é a seguinte. AH, ou seja, a hipotenusa, o produto da hipotenusa pela altura, é igual ao produto dos catetos, é igual a B vezes C. Então, nós temos aqui o seguinte, A vezes H é igual a B vezes C. Então, repetindo, o produto da hipotenusa pela altura é igual ao produto dos catetos. Aí vamos ter uma outra relação, a terceira relação, que são iguais. Como são iguais, gente, tenha cuidado para não confundir quem são as projeções. Se eu estou falando do cateto C, eu tenho que ver qual é a projeção dele. Por que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, a questão ela pode estar invertida em relação aos catetos. Em relação aos catetos, não, em relação às projeções. Alguns podem ter a projeção M aqui, outros podem ter a projeção N aqui. O que é que significa? Que esse lado aqui, ó, que vai de D até C, é projeção desse cateto aqui, C. E esse segmento BD é projeção do cateto B. Então, quais são as fórmulas nesse caso daqui, ó? Se eu for trabalhar com o cateto, esse cateto aqui, a projeção dele é M. Então, qual vai ser a relação? Vai ser o quadrado do cateto B é igual ao produto da hipotenusa pela sua projeção. Então, ó, olha o que acontece aqui. Então, a projeção de B é M. Então, o quadrado do cateto B é igual ao produto da hipotenusa pela sua projeção. Projeção de quem? Desse cateto B. E se eu for trabalhar com o cateto C, a projeção dele, nesse caso daqui, vai ser N. Então, o quadrado do cateto C é igual ao produto da hipotenusa pela sua projeção, no caso N. Então, ele dá aqui a explicação, que eu estou acabando de falar para você. O quadrado da medida do cateto é igual ao produto da medida da hipotenusa pela medida da projeção dos mesmos catetos pela hipotenusa. Então, o que é que eu tenho que ficar atento nesse caso aqui da terceira relação? Se eu estou trabalhando com o cateto B, eu vejo quem é a projeção dele. A projeção dele está imediatamente embaixo dele. Então, para vocês não confundirem, vai ser A vezes M ou A vezes N, isso aqui não importa para mim. O que importa esse A vezes M é que essa projeção aqui, ó, M, tem que ser a projeção do cateto B. E N aqui tem que ser a projeção do cateto C. E aí vamos a um resumo aqui, ó, geral. Quais são as fórmulas que vocês vão ter que utilizar agora? O quadrado da altura é igual ao produto das projeções. O produto da hipotenusa pela altura é igual ao produto dos catetos. AH é igual a BC. O quadrado do cateto é igual ao produto da hipotenusa pela sua projeção, ou um ou outro. Vocês estão reparando que é igual, são iguais, essas duas fórmulas aqui. Então vai depender de qual cateto eu estou trabalhando. E a outra que vocês conhecem, que é quem? O teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vou continuar ainda usando ela? Lógico, ela é uma das relações métricas. Isso, é 18 mais 6. Olha o que eu falei para vocês. M mais N, que é a projeção dos catetos. Se eu somar M mais N, vai ser a medida da hipotenusa. Então, eu tenho que a hipotenusa aqui é 18 mais 6.
Então a hipotenusa, o A, aqui, é igual a 24, mas para mim não interessa. Eu quero saber o valor de x. X é quem? Cateto. Eu tenho uma projeção desse cateto que é 6. E eu tenho a medida da hipotenusa que é 24. Então, qual das fórmulas eu vou utilizar? B ao quadrado é igual a A vezes M. Porque x é o cateto que eu estou querendo descobrir. O A é a medida da hipotenusa que é 24. E a projeção desse cateto x é o valor de m que eu tenho aqui, ó, que é 6. Ah, professor, se eu quiser utilizar o c ao quadrado é igual a vezes n, olha o que eu falei para vocês, a fórmula é a mesma. Então, qualquer uma das duas. Então, ó, x ao quadrado vai ser igual a 24 vezes 6. Então, x ao quadrado vai ser igual 24 mais 120 dá 144. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 144, que vai ser 12. Não é cateto. Você tem o que? O ângulo reto, o lado oposto, isso aqui tudo é hipotenusa. Quem são essas medidas aqui, 5 e 125? A hipotenusa se eu somasse os dois. Mas individualmente, quem são elas? Como é que como é que é chamado eles? Isso são as projeções, são as sombras. Então, você tem aí altura e você tem projeções. Mas vamos pegar o seguinte, quais são as duas fórmulas que eu tenho que utiliza altura? A primeira fórmula é essa daqui, ó. A vezes H é igual a B vezes C. E a outra é H ao quadrado igual a M vezes N. Eu vou descartar a primeira fórmula. Por que eu vou descartar a primeira fórmula nesse caso? Não tenho BC, justamente, Julia. Eu não tenho a medida dos catetos. Eu tenho quem aí? A altura e projeções. Logo, eu vou utilizar esta formulazinha daqui, ó. E assim eu vou descartando e vendo o processo que eu vou trabalhar nas questões. Então, quem é a altura? X. X ao quadrado é igual a m vezes n. Ah, importa aqui a ordem? Não. 5 vezes 125. Então, x ao quadrado vai ser 625. X vai ser a raiz quadrada de 625. X vai ser igual a 25. Gente, aqui ó, eu quero x e y. Pega aí as fórmulas que vocês têm. Quais são as fórmulas? Quais são as relações que nós temos aqui? A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, teorema de Pitágoras. A outra que eu tenho, h ao quadrado é igual a m vezes n. A outra que eu tenho é a vezes h igual a b vezes c. E as outras duas que são iguais, b ao quadrado é igual a vezes m, ou c ao quadrado igual a vezes n. São fórmulas que vocês têm que memorizar. E aí, eu quero os valores de x e de y. Como é que a gente começa?
poder resolver o y, precisamos do Teorema de Pitágoras. Isso. Mas lembre-se que esse y, ele é projeção desse cateto aí AB, que é o cateto que mede 4. Y não é hipotenusa. Hipotenusa seria esse segmento todo aqui, ó. Mas está certíssimo aqui, ó. Então você pode chamar de A. Ele vai ser seu auxiliar, então, muito bem. Pode começar pelo Teorema de Pitágoras para poder encontrar esse valor de y. Olha só, como eu falei, primeiramente vamos encontrar o valor de A. E o que vocês viram aqui eu chamando a atenção em relação ao valor de y, y não é hipotenusa, então fica atento a essas medidas. Ele é projeção do cateto, ó, AB, que mede 4. Outra coisa também muito importante, gente, repare que as projeções são proporcionais ao tamanho dos seus catetos. Então, se eu tenho uma projeção do cateto AC, ela vai ser, ó, proporcional. O que é que eu estou dizendo? Se eu tenho o cateto medindo 4 e o cateto medindo 3, logo, essa projeção aqui DC vai ser menor do que a projeção BD. Então, quem é das duas projeções a menor? Essa aqui. Vamos lá, estou chamando a atenção porque daqui a pouco vocês vão precisar disso. Vamos encontrar aqui, através do Teorema de Pitágoras, a medida da hipotenusa. Então, A ao quadrado é igual a BC. Vou botar de novo não, que já está aqui em cima. B ao quadrado mais C ao quadrado. 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, A ao quadrado é igual a 16 mais 9. A ao quadrado é igual a 25. Raiz quadrada de 25. A é igual a 5. Pronto. Para descobrir o valor de y, o que é que vocês utilizaram aqui? Qual das fórmulas? O valor de y. Olha o que eu estou falando. O Teorema de Pitágoras foi para determinar a medida da hipotenusa. Y é o que aí que eu estou falando o tempo inteiro? Gente, que falta de atenção é essa? É projeção. Olha a falta de atenção. Catetos são 4 e 3. Gente, vocês saíram do Teorema de Pitágoras agora, não estão lembrando o que é cateto? Então, para descobrir o valor de y, eu vou ver qual das duas fórmulas tem projeção. Essa fórmula tem projeção e essa fórmula tem projeção. Ok? Qual das duas eu vou utilizar? H ao quadrado igual a mn ou B ao quadrado igual a m? E aí você já observa, eu vou descartar H ao quadrado porque eu não tenho o valor de x. Aí eu vou me debater com duas incógnitas. Então, vai ser B ao quadrado igual a m. Quem é B? B é esse aqui, ó, esse cateto 4. Então, vem lá, ó, 4 ao quadrado vai ser igual a, que é quem? A hipotenusa que eu tive que encontrar, 5, vezes m. Quem é m? A projeção desse cateto aqui, 4. Não é isso? Botei esse 4, é y. Então, nós temos aqui o seguinte. 5y é igual a 16. Y vai ser igual a 16 dividido por 5. Dá quanto? Essa divisão? Isso, 3,2. Vamos lá. Precisamos agora de x. Qual delas eu vou utilizar para encontrar o valor de x?
Eduardo utilizou uma, mas eu também tenho uma outra possibilidade. Qual foi a que você usou, Eduardo? Que eu falei que estava correta. Eu tenho medida da hipotenusa. Eu vou descobrir qual é a altura que é x aqui, ó. Então, hipotenusa vezes altura é igual ao produto dos catetos, ó. 4 e 3 que eu tenho. Então, 5 vezes x. Então, a hipotenusa vezes a altura, o produto da hipotenusa pela altura, é igual ao produto dos catetos. Então, 5x vai ser igual a 12. 12 dividido por 5, x vai ser quanto? Se não me engano, 2,4, né? Confere aí comigo. Ah, você tem que desenhar? Não obrigatoriamente. Você pode desenhar para poder visualizar a figura. Ah, você tem um triângulo retângulo. A gente só vai trabalhar com triângulo retângulo, ok? Aí você desenha um triângulo retangular qualquer. Não precisa ser perfeitamente não, do jeito que vocês estão conhecendo lá. Ó. Eu tenho um triângulo retângulo e aqui eu já tenho a altura relativa à hipotenusa. Pronto. A partir daí, se vira aí nessa questão. Só lembrando que não é obrigatório fazer as figuras, desenhar, mas o desenho faz com que a gente enxergue bastante da questão. Gente, observando aí, pelo desenho que eu fiz, quem é a hipotenusa? Quem é o segmento que determina a hipotenusa? A hipotenusa? Não, não entendi. BC, isso mesmo, Brenda. Então aqui eu tenho hipotenusa. E ele disse que a hipotenusa mede quanto? 10, não é isso? Então aqui mede 10. Se esse é a hipotenusa, BC é a hipotenusa, quem são os catetos AB e AC? Qual dos dois é o menor? O AB. Ele está dizendo aqui, ó, qual a medida do menor dos catetos? Vou botar aqui um x, que ele quer esse. Cuja hipotenusa mede 10, coloquei aqui, e as projeções medem 2 e 8 centímetros. Gente, na ordem, lembra que eu falei no desenho anterior? A menor projeção vai para o menor cateto. Então tá aqui, ó. Não vem sempre na mesma ordem, ok? Por incrível que pareça, agora veio, porque esse aqui, cateto AB, a projeção dela é essa daqui. E aí, qual das relações métricas eu vou utilizar para determinar o valor de x? Isso, Brenda, muito bem. O quadrado do cateto é igual ao produto da hipotenusa pela sua projeção. Então, x ao quadrado, no caso aqui, que é o b que você botou ali para mim, vai ser igual a 10 vezes 2, ou 2 vezes 10. Isso não tem importância o que é produto, a ordem dos fatores não vai alterar. Então, nós temos o seguinte, x ao quadrado é igual a 20, x vai ser igual a raiz quadrada de 20. Só lembrando, minha obrigação é o quê? Simplificar se for possível. Então, 20 é 4 vezes 5, então 4 é 2 ao quadrado, então vai ficar assim, ó, fatorando. Outra coisa também, vão começando a fazer isso mentalmente de vocês, para não precisar ficar fatorando, ó, 20 por 2 por 2. Ah, 20 é 4 vezes 5, e 4 é 2 ao quadrado.
2 ao quadrado vezes 5. Então você já tem ideia aqui, ó, que ele é possível sair do radical. Qual o valor de x? 2 raiz de 5.